Mas eu levantaria, assim, vai garantir, né? Você vai, eu posso Galera, olha só. Olha só. A história de sair do carro após o carro receber um raio. Quando o carro recebeu o raio, como eu te falei, praticamente quase a totalidade da carga que entrou já sai pelo pneu na mesma hora. Então o carro pode ficar levemente carregado, mas não com uma carga fulminante. De qualquer maneira, eu lembro que o Corpo de Bombeiros, eles recomendavam que a pessoa, após ter percebido que o carro foi atingido por um carro, muito obrigado, que antes de sair do carro, a pessoa encoste a lataria do carro em algo. Num poste ou numa árvore, arranhe um pouco a lataria, encoste mesmo ela, para que caso tenha restado alguma carga, essa descarga seja descarregada. Essa carga seja descarregada. Só que eu vou te confessar que eu não conheço nenhum caso da pessoa ter tomado um choque fulminante ao sair do carro após ele ter sido atingido por um raio. Não conheço caso. Então, eu acho que eles fazem isso mais para de repente evitar desconforto ou susto, né? Ou de repente uma fagulha que possa gerar um incêndio, né? Um outro problema. Tem gente, inclusive, que faz aquela instalação do fio terra no carro, né? Para evitar a eletrização por atrito. Você deve ter visto a traseira dos carros, às vezes uma coisinha preta arrastando no chão. Mas na maioria dos carros argentinos tem muito isso. O argentino gosta muito de usar isso. E tem gente que tem mais sensibilidade a isso. Acho que eu já contei para vocês a história de um primo meu, né? Que tomava choque sempre no carro. E aí eu não tomava choque, mas o cara se aproximou de mim e tomei o choque na testa. Salvou uma vez dele. Certo? Além dos carros, terem me salvado uma vez, com certeza. Página 61, galera. O exercício 13 já foi. Agora, aliás, o 15. Antes eu vou citar uma coisa interessante. A colega leu na apostila o chamado efeito corona. Ela me falou de novo e até não lembrei o que era. É que na apostila do ano passado, uma questão trabalhava essa ideia como fogo de Santelmo. Nos aviões, os pilotos costumavam, há muito tempo atrás, ficar apavorados com o que eles viam na fuselagem do avião. Eles viam a fuselagem do avião brilhando às vezes. Então ali pela janelinha ele via o bico do avião brilhando. Ou então outro avião observando um segundo avião voando, via na rabetinha umas luzes esquisitas, uma coisa meio faiscante, uma coisa meio brilhante, diria uma coisa meio assim, ó, uma coisa meio assim, né, em volta do avião. E a galera não entendia o que era isso. Aí eles começaram a perceber que quando o avião estava voando numa região onde tinham nuvens de tempestade altamente carregadas, o avião ficava tão eletrizado por indução, certo? Que aquela região ali, a voltagem era tão alta que o ar fica eletrizado, e aí, tão eletrizado, e pelo fato de ser a baixa pressão porque ele está em alta situação, tem voltagem, tem gás a baixa pressão, o gás começa a brilhar, ele fica em estado de plasma, brilha, certo? Isso na aviação é chamado de fogo de Santelmo. Porém, pelo que a apostila fala, em redes de alta tensão, onde a tensão pode chegar a 700 mil volts, como nós vamos estudar depois em detalhe, naquela região onde o ar está a 700 mil volts, volta e meia se forma condições para o gás que está em volta ficar em estado de plasma e começar a brilhar. Só que é uma coisa instável, não é uma lâmpada acesa, né? É uma coisa instável, então dá uma brilhada, para, faz um barulhão. Quem mora perto dessas regiões, às vezes sofre mais, porque o chiado é constante. Quando está debaixo de uma rede de alta tensão, está toda hora. É uma coisa meio assustadora e desagradável. E está um pouco mais úmido, que facilita a ionização do ar, luzinha aparecendo. Então imagina morar perto de um poste desse de 700 mil volts com um chiadinho sempre no fundo, né? Bem chato. E ainda podendo tomar susto de noite voltando para casa, né? Uma luzinha, imagina, um barulhinho meio esquisito. Né? Efeito corona. Beleza? Muito obrigado, garoto. Enriqueceu a aula. Show de bola. Página 61, exercício 15. Que raio deve ter uma esfera condutora para produzir nas vizinhanças de sua superfície externa um campo elétrico de intensidade 1 vezes 10 na 3 Newton por Coulomb? Campo elétrico é o E de Electric Field. 1,0 vezes 10 na 3 Newton por Coulomb. Quando recebe 4 vezes 10 na 11 elétrons, é o número de partículas que recebeu. 4 vezes 10 na 11. Parabéns, garota. Sabe-se que a constante eletrostática do meio vale 1 vezes 10 na 10. Olha que loucura, pela primeira vez em muito tempo eu não pego uma questão que o K não seja 9 vezes 10 na 9. 1 vezes 10 na 10. Beleza, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. E ele pede o raio, né? Ele pede o raio. Então, peraí, se eu tenho uma esfera e quero que na superfície dela, né, nas proximidades, aliás, né?
nas vizinhanças de sua superfície externa. Então não é encostado na superfície, é logo afastado da superfície, né? E a gente viu que logo que está afastado da superfície, o campo elétrico é aquele gerado considerando a carga toda no centro. Certo? Então é só pegar a fórmula normal de campo elétrico. K vezes Q sobre D. Isso, é a diferença de potencial elétrico para campo elétrico, né? Tem que ter o D ao quadrado. E a distância que nós vamos usar é o próprio raio. A única coisa que está faltando na fórmula é a quantidade de carga, não é isso? Que bem no começo do ano a gente viu que é o número de partículas em excesso vezes a carga elementar. Número de partículas, 4 vezes 10 dá 11. Carga elementar. Isso. Professor, não é negativo por se tratar de elétrons, mas campo elétrico não é vetorial? Se é vetorial, o que interessa é para onde aponta, né? Não o sinal. 4 vezes 1.6, 4 vezes 6, 24 vai 2, 6,4 vezes 10, na menos 8 coulombs. Agora que eu sei a quantidade de carga, é só substituir na fórmula do campo elétrico. O valor do campo elétrico desejado, 10 na 3. O valor do K, 10 na 10. O valor da carga, 6,4 vezes 10 na menos 8. Dá para achar o raio então? Dá, né? O R está dividindo, passa multiplicando. O 10 na 3 está multiplicando. Isso, vai ficar 6,4, 10 na 2 sobre 10 na 3. R é igual a raiz de 10 na 2 com 10 na 3, sobra 10 embaixo, não é isso? 6,4 dividido por 10, 0,64. Raiz de 0,64, 0,8. Então era mais substituir na fórmula e lembrar que o campo elétrico nas vizinhanças da superfície é praticamente o mesmo valor como se toda a carga estivesse no centro. E tu usa a distância como sendo raio. Detalhe, se fosse na superfície, alguém lembra quanto é que seria o campo elétrico? Na superfície. Aqui no interior, alguém lembra? Beleza, tá ótimo. É um ótimo caminho saber que aqui dentro o campo elétrico é nulo. A voltagem aqui é bonito. Só que aí lembra que eu fiquei chateado com Deus aquela vez quando eu fui entender o campo elétrico à medida que se afasta da esfera? Eu fiquei chateado porque apareceu assim, ó. Lembra? Não dá para acreditar que o Criador do Universo fez isso, cara, para tentar, né, criar a natureza. Olha que coisa mágica. O que aqui está dizendo? Que o campo elétrico na superfície é a metade do campo elétrico fora da superfície. Então, se fora da superfície está dando 1 vezes 10 na 3, na superfície encostou? 0,5. Muito obrigado, 0,5 vezes 10 na 3. Só para relembrar, né, que a gente tinha visto isso aqui. Então, aqui é o campo elétrico máximo nas vizinhanças da superfície e aqui fica a metade do máximo. Emax sobre 2 na superfície. E isso acontece por quê? Pela geometria dos vetores campo elétrico gerado por cada partícula, né? Quando a gente está bem na superfície, esses campos elétricos dessas regiões encostadas se anulam. Quando desencosta, eles contribuem para aumentar o campo elétrico. Aliás, pelo fato de ela estar carregada negativamente, né, nós saberíamos que o campo elétrico na superfície aponta para dentro, né? Certo? Já que é um campo de aproximação, por ser negativo. Beleza. Ficou, qual é a letrinha? Era aberta. Vamos para a próxima então, 16. A 16 a gente já fez?